Olá, pessoal. Boa tarde. Aí, se puder botar a apresentação, Júlia, não sei se é a Júlia ou o Mike que está aí. Maravilhoso, né? Me senti... Bom, espero que vocês gostem, né? Me senti até um pouco responsável. Estou onipresente aqui, mas é um prazer estar aqui nessa tarde. Hoje a gente vai trocar uma ideia, dando um oi aqui para minha companheira Carol. Gente, boa tarde. Vamos falar hoje um pouco sobre produtos digitais, dados, como que a gente pode construir plataformas que facilitem a gente, né, a desenvolver produtos baseados em dados. Vai ser um prazer estar com vocês. Massa. Vamos começar, então, a nossa apresentação. Vou falar rapidamente sobre mim. Meu nome é Eduardo, sou consultor aqui da TW. Aí estão meus links no LinkedIn e Twitter, Eduardo San, e essas são as minhas áreas de interesse. Também seguem minhas referências de LinkedIn, e-mail e áreas de interesse muito voltado para dados, comportamento de pessoas, de usuários e um pouco de meme também, né? Então fica aí na dica, ver se vai ter meme no final da apresentação. A primeira coisa que eu queria trazer para vocês é um dado recente, essa pesquisa é de 2021, mais ou menos, mas eu acredito que os números não sejam tão diferentes. Aqui, 95% dos novos produtos lançados no mercado falham, né? E por que isso acontece? Esse é um exemplo, não sei se vocês lembram, de uma Coca-Cola que foi lançada, né? Que temos aqui uma nova fórmula, uma New Coke, né? Falhou miseravelmente porque as pessoas só queriam Coca-Cola mesmo. Esse é o resumo da história. E por que isso acontece, na verdade, né? Em resumo, essa também é uma pesquisa que saiu no Harvard Business Review em 2011, mas que ainda é bastante recente, que, em geral, falta uma metodologia de avaliação dos resultados dos produtos, né? Então, o produto é lançado porque o dono ou o fundador da empresa tem uma ideia, um sentimento maravilhoso, e ele fala assim, eu tenho certeza que isso vai dar certo. Não fiz pesquisa nenhuma, né? Não perguntei para ninguém, mas eu sei, porque eu sei, obviamente, que funciona e vai dar certo com certeza, né? Então, algumas das razões levantadas nessa pesquisa é que a empresa, às vezes, não consegue prever crescer o que previu, o produto demora para chegar no mercado, então perde o timing, não tem um diferencial claro, o mercado e os clientes precisam ser criados para o produto fazer sentido e estar à frente do seu tempo. Ou seja, todas essas questões podem ser descobertas, né, ou trazidas com dados. E esse é um dos temas que a gente vai abordar aqui hoje. Um outro problema que a gente vê bastante, e isso afeta muito o desenvolvimento dos produtos, né? Tem um livro que eu vou citar várias vezes aqui, do Martin Kager, chamado Empowered, que ele fala como é importante a tecnologia estar no coração dos negócios, né? Mas, em geral, o que a gente tem visto com a informação como recurso, isso a gente chama da terceira revolução industrial. Então, você tem os negócios, e os negócios são impulsionados pelas tecnologias, né? Que vai criar o que a gente chama de ativos digitais. Só que o que acontece nesse modelo? Você cria barreiras, trincheiras, onde esses times têm um certo gap de comunicação, que é um pouco difícil. Como é que você resolve isso? Você pensa, vou diminuir essas barreiras. Então, você começa a pensar em colaboração. Até o momento, né, em que muitas empresas têm trabalhado nesse conceito de comunidades integradas, que você começa a criar ou romper um pouco as barreiras entre tecnologia e negócio, e as empresas começam a trabalhar de forma mais integrada. Porém, a quarta revolução industrial, que é o que a gente está vivendo hoje em dia, é entender que não existe negócio hoje que não seja de tecnologia. E no negócio de tecnologia, ele é primariamente digital. E todas as novas oportunidades que vão surgir a partir daí são baseadas em tecnologia. Isso vai trazer muitos desafios, nos quais os dados vão ser uma excelente fonte para a gente conseguir responder a esses desafios. Exatamente. Então, eu costumo falar que, em termos de indústria de dados, indústria de tecnologia, indústria de produtos, a gente está vivendo essa transição que o Edu trouxe. Então, a gente está saindo de um modelo onde essas frentes estavam apartadas e chegando para a integração para a junção de todos esses pilares. E aí, a gente, como empresa ou como funcionário de uma empresa, como consultor numa empresa, quais são as evidências que a gente pode ver no dia a dia do negócio que indicam para a gente que a gente ainda não está na quarta revolução industrial, que a gente ainda não conseguiu integrar tecnologia com o negócio. Então, como o Edu trouxe, decisões top-down, por mais batido que isso seja, muitas vezes
a decisão realmente acontece numa sala fechada com pessoas que não estão no desenvolvimento do produto e essas decisões chegam para os times de desenvolvimento, então isso acaba impactando e gerando times, que são os times que a gente fala de funcionalidade. Esses feature teams são times que entregam só uma funcionalidade nova para o aplicativo, para o site, não pensa o produto como um todo. Geralmente, a tecnologia é vista como custo, isso caracteriza muito a desintegração do negócio com a tecnologia. Os dados estão centralizados, então a centralização dos dados acaba incorrendo em um custo muito grande de oportunidade, porque quando você tem o dado distribuído de fácil acesso para todas as pessoas da empresa, isso acaba fazendo com que as pessoas, as tomadas de decisões sejam mais rápidas e elas não percam o timing da execução de estratégia, seja de marketing, seja financeira, seja de negócio. E assim, também quando a gente tem testes de hipótese muito lentos, às vezes a gente nem chega a desenhar hipóteses para o desenvolvimento de certos produtos, e quando desenvolve, é um processo quase burocrático para fazer acontecer. Ele não consegue acontecer normalmente no dia a dia do negócio. Então, identificar esses pontos de melhoria é o primeiro passo para a gente começar a caminhar para a mudança, né? E aí, o caminho para a mudança é o que a gente vai falar hoje aqui, o como a gente pode implementar essa mudança. Ele envolve 4 pilares principais, que são a literacia de dados, fomentar isso nas organizações, fazer uma gestão com base no framework que o Edu vai explicar, que é o Double Diamond, repensar a estrutura e a interação dos times. Então, não adianta a gente acreditar que trazer uma forma nova de pensar, trazer para a empresa uma nova forma de funcionar, isso não vai impactar como os times interactuam, e ter essa plataforma de dados que suporte todo esse funcionamento mais autônomo e esse desenvolvimento baseado em dados. Começar pela literacia, e a gente fala assim, é preciso ter uma cultura analítica. E por experiência de todas as clientes e empresas que eu já passei, a gente muitas vezes subestima a literacia. A gente tem um hype muito grande hoje em dia em termos de dados, de tecnologia, e as pessoas acabam se intimidando para fazer perguntas que são perguntas simples. E por não perguntarem, a gente acaba ficando todo mundo no escuro. Então, a gente tem, além disso, né, um contexto, o estado atual. A gente tem pessoas com muita antipatia por matemática, e isso geralmente acontece lá atrás, na época de escola ainda, quando você separa pessoa de humanas e de exatas, e quem é de humanas é quase um Deus me livre. E só que a gente vê que na prática, quanto mais pessoas de humanas conseguem tomar conhecimento e se apropriar de dados, mais os dados qualitativos conseguem misturar com quantitativos e melhor ficam as análises. A gente tem esse vocabulário muito técnico sendo usado, então, quando eu vou explicar algum conteúdo de dados, por usar muitos termos técnicos, quem está me escutando, na verdade, não me entende. Tem dados, tem muita entrega que é intangível, ou seja, as pessoas de negócio, pessoas de outras áreas que não são de dados, têm dificuldade de entender quais são essas entregas e por que demora tanto a construção de um pipeline, por exemplo. E o processo, às vezes, é desconhecido e moroso. Então, se você precisa de um dado, você tem que abrir um ticket para um time de engenharia priorizar e alguém tem que autorizar. Então, eles começam a fazer. Até que esse dado volta para você, muita coisa já aconteceu e provavelmente você já perdeu a oportunidade de usá-la. Então, quando eu falo de literacia de dados e eu venho levantando uma bandeira da literacia de dados, que é fale de dados de forma simples, de forma rotineira, começa pelo básico, integra o time, e eu não estou falando só de time de desenvolvimento e de produto. A liderança, muitas vezes, tem conceitos errados, conceitos
de dados que não condizem com a realidade. Então, é preciso falar disso abertamente, ilustrar o máximo possível, mostrar fluxo, mostrar jornada. Esse alinhamento, a gente não pode subestimar o alinhamento entre times de dados e times técnicos e de negócio. É porque nem os times de desenvolvedores costumam ter tanto esse conhecimento do que se passa nos times de dados. Então, criar essa cultura, fazer de forma lúdica, dinâmica, interativa, participando todo mundo do processo, tendo empatia pelo não conhecimento das pessoas, treinar, capacitar essas pessoas para o pensamento analítico, é o que a gente precisa, é o nosso primeiro passo rumo ao desenvolvimento de uma cultura de experimentação. E aí eu costumo falar que a literacia de dados não é só a gente ensinar para as pessoas ou saber qual é o ciclo, qual é a gestão do ciclo do dado. A gente precisa que as pessoas da organização, as pessoas de negócio, que elas aprendam quais os tipos de perguntas podem ser respondidas por dados. E elas têm que fazer essa pergunta com frequência. Então, é isso, a literacia de dados precisa cultivar essa mentalidade. E aí, com isso, a gente começa a desenvolver dentro da organização esse ciclo de inteligência, que é, algumas ações são executadas, vamos falar em termos de aplicativo, a gente tem o comportamento do usuário sendo monitorado dentro de um aplicativo, isso gera diversos dados que, para virar informação, precisa de uma adição de inteligência, adição de processamentos, mas é só quando o dado vira informação que ele vai ser capaz de gerar insights. E esses insights vão orientar a tomada de decisão. Então, em uma empresa que vai se pautar em dados para tomar decisão, é muito importante que a gente comece a enxergar dados como produto e olhar para o dado e perguntar qual é a dor da usuária que esse dado vai responder. Para quem esse dado está servindo? A gente precisa parar de achar que dados são o protagonista e começar a colocar o dado no lugar dele, colocar ele como insumo, porque ele é um insumo para a tomada de decisão. Então, as informações que a gente gera a partir dos dados, elas têm que drivar, têm que impulsionar algum tipo de tomada de decisão. Se ele não te serve para isso, então é uma métrica de vaidade. O dado precisa fazer com que a empresa se movimente e esteja sempre se direcionando direcionando suas decisões, né? E falando um pouco sobre o Double Dive, né, o que isso tem a ver com o que a gente estava falando sobre cultura de dados? Né? Então, veja, todo produto, ele necessita necessariamente ter como foco final e inicial as pessoas. Por quê? São pessoas que vão consumir e são pessoas que vão produzir. Né? A forma mais fácil, ou a forma mais tangível, o ser humano, ele tem uma necessidade muito grande de associação com coisas que ele já conhece. Né? Então, a melhor forma que a gente tem de explicar o que a gente quer mostrar para as pessoas é criar um protótipo. Então, esse modelo de Double Diamond, ele permite que a gente tenha múltiplos ciclos de prototipação para que a gente consiga entregar no final uma solução que faça sentido. Então, para isso, a gente responde duas perguntas, que é o porquê, qual é a solução de fato que eu quero entregar. Então, isso passa por uma estratégia de descoberta e definição da solução. Definição, ela envolve justamente pelo que a Carol estava falando anteriormente. Qual é o problema que eu quero responder? Provavelmente, e aliás, para todos os produtos digitais, isso é um número. Tem que ter um número, porque esse número é o que vai impulsionar o negócio. Então, a gente espera que ao final desse ciclo, esse número esteja definido. Beleza, agora que eu sei qual é o produto que eu quero fazer, como que eu vou desenvolver da forma correta? Então, entra a parte de desenho e entrega, e a entrega ela nunca é um ciclo fechado. Né? Ou seja, a gente está falando de um ciclo contínuo de entrega que vai servir para anexar novas funcionalidades ou que seja simplesmente para adicionar um novo botão no produto. Né? Quanto mais acelerado for esse ciclo, mais experimentos eu vou fazer, mais eu vou descobrir, mais eu vou aprender com o resultado do produto. Né? E como que isso funciona? Né? Como que seria esse processo? Então, vamos pensar que você quer fazer um produto. Então, você vai passar por uma etapa de ideação,
Eu não quero falar de metodologias aqui, a gente tem várias para isso, tem a Lean Inception, tem Design Sprint, tem várias que vão justamente sair da ideação para análise conceitual e de viabilidade, né? Aí tem uma parte do kickoff e da fase de MVP, ou seja, que é definir exatamente qual é o produto mínimo que eu necessito construir, tá? E nesse construir, normalmente envolve ter um protótipo minimamente funcional que mostra qual é a entrega de valor que aquele produto vai proporcionar, tá? Eu acho que isso aqui é mais ou menos o que as pessoas já estão acostumadas a fazer, né, Carol? Todo mundo sai dessa fase de MVP com o que eles consideram um protótipo, né? Porque, veja, existe uma diferença muito grande entre POC e MVP, que é uma coisa que eu costumo falar em todos os lugares que eu faço. Você está fazendo uma POC, é uma prova de conceito. A prova de conceito, ela não tem a obrigatoriedade de entregar valor para o negócio. Você está testando um conceito, né? Já o MVP, não. O MVP, ele contém um conjunto mínimo de funcionalidades para entregar o valor que foi descoberto no princípio. Tá? Então, esse valor ele é muito importante nessa fase de MVP, que eu tenho uma entrega mínima de valor. E agora é que vem a grande mudança. O que nós estamos propondo aí, então? Que isso seja baseado em dados. Então, para eu saber se o meu valor de fato foi alcançado, eu tenho que ter algum dado que me diga se a gente está certo ou está errado. Tá? E isso, o mais incrível que a gente olha, né? Tipo, não é difícil. Né? Porque você já fez isso lá atrás, você já pensou no dado. Só que você nunca pensou em, bom, como é que eu faço esse dado estar conectado com a entrega do produto? E quando a gente consegue entregar isso para o desenvolvedor, é mágico. Né? E tem um exemplo muito bom que é assim, eu comecei a trabalhar com os times de ideação e à medida que eles iam criando o que eles queriam entregar, eu perguntava, mas qual é a sua hipótese por trás desse desenvolvimento? Como que você está pensando em medir? Mas qual que é seu sucesso? E aí a gente começa a resolver o problema de trás para frente para chegar na métrica. Então, qual é seu sucesso? Que pergunta te ajuda a responder se você foi bem sucedido? E como você pensa em medir esse sucesso? Quando a gente leva só essas 3 perguntas para as pessoas que estão idealizando o produto, isso já faz com que o pensamento gire muito mais rápido. Então, todas as decisões que ela começa a tomar a partir dali já é pensando, bom, mas como eu vou medir isso? E quando ela toma consciência de como aquilo vai ser mensurado, para ela fica muito claro se o que ela entende como sucesso está certo ou não. Então, às vezes, a construção da métrica aliada à construção da ideação do produto ajuda com que o time reveja se o direcionamento, se a definição de sucesso que eles colocaram está correta ou não. Então, estamos revelando para vocês que estão em casa o que é data-driven, né? A buzzword do momento. O que é data-driven? Gente, ter data-driven é ter dados para suportar as suas decisões. E que decisões? Todas. Porque uma decisão que não for baseada em dado, você não vai saber se deu certo. É simples. E não precisa, quando a gente fala plataforma de experimentação, às vezes a pessoa está em algum momento, alguma empresa que não tem esse volume, essa necessidade toda de conseguir desenvolver uma plataforma. Mas, ok, dá para começar super simples, que tenho dado, coleto dado, reflito em cima deles, analiso, devolvo para os times para eles tomarem melhores decisões. Pode ser em Excel, pode ser em folha de papel, não tem problema, mas registra. Exato. Bom, não dá para falar de dados sem falar de time, né? Muitos de vocês já devem ter visto as empresas focadas nesse modelo, né? Que essa é a dinâmica aí. Que é o que a gente chama, e na verdade eu estou trazendo aqui o material do Martin Kagan, do livro Empowered, que eu mencionei aqui para você. Isso é o que a gente chama de times de entrega. Para você saber se o time de entrega, se o seu time é um time de entrega, você pode fazer uma pergunta muito simples. Qual é o valor que você entrega para o negócio? Porque num time de entrega, a gente está tão longe do negócio, ou seja, a gente está tão longe dos resultados, que eu tenho um conjunto de features para executar que eu não consigo sequer responder por que eu estou fazendo aquilo. Eu acostumei a ser um time de entrega, eu não tenho essa visão focada em valor. E principalmente na visão de plataforma, ou seja, você tem um conjunto de pessoas que dão funcionalidades para os times de entrega, mas a plataforma faz o que ela quer que você faça e o time de entrega tem outras necessidades também. Então, às vezes, eles não se comunicam, até as diferenças são grandes, tá? Para que vocês consigam fazer isso. Então, esse modelo de time, ele não é eficiente e não consegue mostrar valor para as empresas. Qual seria, então, o modelo de times de produto? Né?
No modelo de times de produto, você tem o que a gente chama de modelo de times multidisciplinares, né? Então, o que o seu produto precisa entregar? Já vou dar uma dica, né? Isso nós defendemos em conjunto, que é, não existe mais time de produto sem gente que saiba de dados. Não existe. Porque se todas as decisões são baseadas em dados, dados não pode ser mais uma competência que fica dentro de um conjunto de iluminados na empresa. Tem que ser uma competência que está em todos os times ali dentro. E o que você vai ter ali também? Você pode ter times, por exemplo, focado em capacidades, né? Como um capítulo, muita gente já deve ter visto esse modelo Spotify, né? Você tem o modelo de chapter, mas ele funciona no sentido de orientar o desenvolvimento das tecnologias. Mas os profissionais, as pessoas capazes que estão executando os produtos, elas estão, veja só, fazendo o produto, que é o que elas de fato deveriam fazer. E não existe entrega de time de produto que não tenha resultado de negócio avaliado. Ou seja, dados fazem parte da entrega. E para que servem, então, os times de plataforma? Os times de plataforma, eles têm que acelerar a entrega de novos produtos. Porque, veja, se os produtos têm valor e o negócio é medido pelo valor, quanto mais produtos, mais valor. Logo, o time de plataforma acelera a entrega de produtos para que, de fato, eu tenha mais valor. Quanto mais valor, mais dinheiro, mais time. Então, os times de plataforma precisam, sim, ser os profissionais mais sênior da empresa, que sabem quais são as necessidades que se encontram no negócio e conseguem gerar componentes para acelerar as entregas de produto. Então, mas a principal dica sobre o time de produto é algo que a gente estava conversando antes da palestra, se você tem dependência com outro time, você não é um time de produto, porque você nunca vai entregar um produto, entende? Você vai ter que pedir a bênção para alguém para poder colocar alguma coisa em produção. Isso não é time de produto. Time de produto eu vou conseguir entregar o produto porque eu sei a necessidade de negócio. Se eu não consigo fazer isso, o time de plataforma deveria me fornecer essas capacidades. E aí, já partindo para os finalmente aí, né, que a gente está falando, o que quer dizer, então, ter uma plataforma de experimentação? Né? Normalmente, você tem várias capacidades que são o que a gente chama de capacidades de plataforma. Então, essas capacidades são elementos técnicos e de metodologia que vão te permitir acelerar a entrega de novos produtos. Por exemplo, Test-Driven Development, deploy automatizado, infraestrutura como código, entrega e integração contínua, quase não saiu, né? Engasguei aqui. Segurança, e dentro da ThoughtWorks a gente tem uma metodologia que a gente chama de arquitetura evolucionária, ou seja, eu tenho que ser capaz de plugar novos componentes conforme a necessidade de negócio vai passando. Então, o time de plataforma ele deve habilitar essas capacidades dentro da organização. É claro que você não vai fazer isso da noite para o dia, né? Não tem o botão de despliegue, né? Como a gente está falando muito espanhol, lançar plataforma. Esse botão não existe, né? Não vai acontecer. Mas tem que ser capacidades, né? E o que o domínio vai fazer? O domínio são os times de produto, né? Então, os times de produto vão passar da descoberta da hipótese, e aí também é uma mudança importante, né? No estágio de desenvolvimento, ou seja, ao mesmo momento em que você está desenvolvendo o código-fonte, você também tem que desenvolver os produtos de dados. Né? Por quê? Porque eles que vão suportar o resultado do seu negócio. Se você não tiver isso, como é que você vai saber se o seu produto deu certo ou não? Você pode lançar infinitas features, você nunca vai saber se teve sucesso. E é trabalho integrado com a rotina, com as sprints dos times. Então, participar de daily, entender o que está sendo lançado, quais são as dificuldades, porque o desenvolvimento da metrificação dessa aplicação, ela é colada com o que consegue ser desenvolvido para onde. Então, da mesma forma como na daily a gente tem as pessoas desenvolvedoras e POs, a gente também tem uma pessoa de dados que vai acompanhar toda essa rotina e esse processo de desenvolvimento. Até isso já responde a pergunta da Juliana, né, Carol? Assim, a gente pode separar métricas de experiência e métricas de produto? Tudo é métrica. Se ela existe, é porque ela habilita o negócio, certo? Então, deve ser desenvolvida junto com o desenvolvimento do produto. Porque experiência fala o quê? Do como o usuário vai conseguir executar, né? Ou de como ele vai conseguir testar aquela hipótese que você colocou no princípio. E aí precisa ver sobre as métricas, né? Separar para quê? É para apresentar para alguém? Às vezes a audiência que vai apresentar quer ver um tipo de informação. Então, para você, como talvez um Product Manager, é legal ter as duas separadas, mas até que ponto a sua métrica de experiência não significa que ela é um objetivo do negócio?
Por isso que esse entendimento e esse refinamento precisa ser muito bem alinhado na ideação de qual é o nosso objetivo. O objetivo, porque a gente passou por um caso desse, o objetivo era, se a gente melhorar a experiência, a gente melhora a retenção. Então, a nossa métrica de sucesso nesse projeto é uma métrica de experiência, né, alinhada com outras também. Mas depende muito do objetivo do produto naquele momento. Então, o que a gente quer dizer com isso, né? Que você tem que ter um dashboard quando você for entregar o produto, que a gente sabe entregar MVP, sabe colocar isso para os usuários, mas a gente não tem o hábito de retroalimentar a entrega desse produto com dashboard de resultados. E a dashboard parece que é um negócio super complicado, né? Meu Deus, vou fazer... Gente, dashboard pode ser uma planilha que você consome ali e que vai te dizer se o negócio deu certo ou deu errado. Porque você sabia qual era a hipótese que você queria testar quando lançou esse produto. Se você sabia, como que você prova que ela está certa? Com dados. Exatamente. Né? E aí, já trazendo um ponto polêmico, né? Aí é um pouco polêmico para os desenvolvedores, né? Defendemos aqui que só existem 2 ambientes, desenvolvimento e produção. Tá? Por quê? Porque é mais rápido você consertar um produto em produção se você tiver uma estrutura de automação do que ficar fazendo ele trafegar em vários ambientes e botar alguém para provar isso. Isso não garante a qualidade do produto. O que garante a qualidade do produto é se as pessoas estão usando. E se ele está entregando um resultado de negócio. Exatamente. Por isso, acelerar esse processo. Né? Exato. Nossa última mensagem aqui, gente, é uma mensagem muito legal que a gente pegou aqui do Chris Ford. Se a gente devolver a responsabilidade dos dados para as pessoas que produziram eles, é muito mais fácil da gente incorporar novas fontes de dados, novos casos de uso. Desde que a gente não se importe em distribuir essas habilidades de dados em toda a organização. Exatamente. Quando a gente fala responsabilidade, geralmente vem associado a um medo de, vou ganhar mais responsabilidade. Mas na prática, o que a gente vê é o contrário, que quanto mais a gente fala de dados com as pessoas desenvolvedoras, mais elas buscam e falam, mas me fala como que aquilo ficou, e o resultado daquilo? Mas como que está o clique? Fez diferença implementar o evento dessa ou dessa maneira? Então, é uma coisa que acaba unindo o time, essa discussão em termos dos dados, né? Vamos deixar aqui uma última reflexão para o pessoal. Gente, a pessoa é programadora, ela desenvolve algoritmos. Vocês acham mesmo que ela não vai conseguir ler um dashboard? Ou fazer uma consulta simples no banco de dados? Vamos mudar de esquema. Vamos pensar numa pessoa de negócio. Ele é um economiário, um engenheiro. Você acha que um engenheiro que estudou mecânica dos fluidos não vai conseguir entender um dashboard de dados? Uma pessoa engenheira? É uma questão de vontade. E entra também outro tópico de legibilidade desse gráfico, visualização de dados, mas aí acho que o nosso tempo para o tema de hoje já acabou. Então é isso, gente. Muito obrigado e até a próxima.